Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Bem-vindos a mais um vlog de leitura. E é muito importante lembrar, assim, já de cara, que os meus vlogs de leitura não tem spoiler. Às vezes tem lá no final, depois que eu dou tchau e eu aviso 700 vezes. Mas não é o caso desse vídeo, sou de humanos. Mas dos outros 90%. Pouquíssimos são os vídeos que tem isso. Ainda assim eu aviso isso no final, dá pra você assistir o vídeo inteiro, você perceber. Mas não se preocupe, o vídeo não tem spoiler. Dito isso, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu sou Bels Lopes com 2 L's, no TikTok, no Instagram, mais recentemente no quarto, que tinha alguém se passando por mim lá, e aí eu fui para a rede também. Então, uma pessoa que tem Isabela Lopes e um ID bizarro, não sou eu. É uma pessoa muito sem ética se passando por mim. E o Bels Lopes, que nem as outras redes, é de fato eu. A única rede que eu não sou Bels Lopes é o Twitter, porque o Twitter eu tenho desde 2009. E aí, por lá, eu sou Isabela Lopes, tudo junto. Lembrando que meu Isabela é com Z. Tá, já falei demais de coisas aleatórias. Nessa última semana, eu li 2 livros que ficaram com 5 estrelas. Coração de favorito! Como diz meu amigo, que sabor. Leituras maravilhosas, que sabor. Enfim, é isso que vocês vão acompanhar agora. Bom dia para quem fez um coque levemente duvidoso e para quem tá deitado eternamente em berço esplêndido nesse feriado. O que aconteceu foi, eu acordei sem despertador 5:30 da manhã. Mas eu acordei como se assim, já fosse dia, vamos trabalhar. Feriado, tem despertador. Aí eu fiquei vendo umas coisinhas no celular, passando umas imagens. Aí, enfim, nada de útil pra sociedade, ainda bem, feriado. E aí eu voltei a dormir e acordei só. Ignorei todos os despertadores que eu coloquei, porque aí sim eu coloquei despertador. Mas aí eu fui acordar às 11 e pouco da manhã. Na verdade, eu acordei às 9 com a minha mãe me ligando. Aí minha mãe perguntou se tá dormindo. Eu falei, tava. Aí ela desligou, eu voltei a dormir, eu acordei 11 e pouco. Agora são 12:30 e pouco, já tomei café. Já gravei um videozinho preparando a próxima leitura, que é a continuação de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que é Boa Garota Segredo Mortal. No primeiro livro, eu tinha comentado que esse livro parecia muito um podcast de true crime. E nesse daqui é isso que a gente vai ter, tanto que tem os fones de ouvido e tal. Eu já preparei a cartelinha de post-it combinando, que eu sei que vocês gostam. Então tem um vermelho aberto, um vermelho mais escuro e o preto. E é isso. Minha unha tá horrível, tem que arrumar, mas um dia vai. Talvez não agora. Isso. E eu já vi que tem uma coisa aqui que eu gostei muito, que tinha no primeiro livro também, que era tipo recortes de jornal e mapas e coisas do tipo que eu gostei muito no primeiro. Então eu estou animada! E o primeiro era muito devorável, então altas expectativas. O que me lembra, como é uma continuação, provavelmente eu não vou poder falar muita coisa, apesar que é uma continuação indireta. Tipo, são os mesmos personagens. No primeiro livro, a Pip e... esqueci o nome do outro. Estavam tentando provar a inocência de um carinha num assassinato de uma adolescente com quem ele já tinha namorado e logo em seguida se matado. Nossa, que... né? Mas, agora, Pip acredita que seus dias de detetive amadora chegaram ao fim. Ainda mais porque quase deu ruim pra ela. Tô aqui editando esse vídeo e assistindo a live do Leon e da Nilce, mas vocês podem observar o quão imundo tá esse óculos? Tô com vontade de sair aqui no meio da edição pra lavar esse óculos. Tudo bem que eu acho que eu já limpei ele desde, né, dia 2 de novembro. Mas enfim, olha isso! Após desvendar o assassinato que marcou sua cidade, ela planeja lançar um podcast com resolução de caso, com a resolução do caso, e voltar a ter uma vida normal. Até que um conhecido desaparece, o irmão de um de seus melhores amigos. Foi visto pela última vez no memorial dedicado a Andy, Bell e Sol Sai, que são os personagens principais, são os mortos principais do outro livro. Nossa, que horror, Isabela. É quem ela tava tentando desvendar no primeiro livro. Com a ajuda dos ouvintes do podcast, ela se lança numa busca frenética pra encontrar Jamie, antes que seja tarde demais. Cada segundo conta. Ela fez isso porque a polícia se recusou a voltar. Não, a polícia se recusou a agir. E aí ela decidiu voltar à ativa. Simplesmente adoro os mapas que tem nesse livro. Pensando no primeiro livro, mas pensando que aqui vai fazer sentido também. Porque no primeiro livro falava onde tinha acontecido alguma coisa. Tipo, vou chutar. Aconteceu aqui. E a gente conseguia pelo mapa ir acompanhando junto com ela, sabe? É muito prático, faz muito sentido esse mapa. Porque tem alguns livros, vamos falar a verdade, o mapa é enfeite. Nesse daqui não, nesse faz sentido. Atualizações. Está tão devorável quanto o primeiro, só que ainda não entrou na história nova. Ainda é a história do primeiro livro sendo desenrolada. Ela criou um podcast que, surpresa, se chama Manual de Assassinato para Boas Garotas. E aparentemente o podcast é basicamente o que a gente leu no primeiro livro. Só que é claro que o que a gente leu vai muito além do podcast, porque a gente via o por trás das gravações e tudo mais, mas enfim. E aí agora ela tá acompanhando o julgamento, né, de algumas das pessoas. Outras já foram julgadas. Ela ainda tá junto com o Ravi. Eu lembrei o nome do irmão do Sal é Ravi, né, que eu tenho lembrado, que ele apareceu no livro. Justo. Ainda não aconteceu Tô sem vocabulário. O rolê que vai ser desse livro daqui. Mas estou gostando muito. Uma pausa no livro pra almoçar. E porque meu olho não tava muito bom das ideias. A Netflix tem disso, né?
eles ficam com som, mesmo quando você não tá assistindo. E aí eu vou assistir esse filme, Uma Garota de Muita Sorte, baseado num livro. Ele é indicado pra maiores de 16. O que é aquele A na frente do 16? Não sei. Tem alguma treta no passado dela. Olha, tem a opção de filmes baseados em livros. Olha, tipo, viu? Filmes baseados em livros. Que legal. Achando o filme meio parado. Meio parado não, porque acontece muita coisa, mas meio entediante. E eu queria que meu olho tivesse 100% pra eu estar lendo o livro. Mas já que o olho tá meio embaçado, pelo menos o filme eu consigo assistir. Eita! Eu vi na internet mesmo que o povo tava comentando que faltaram muitos avisos de gatilho. Ih, fiquei até gaga. Tipo, tiveram que fazer em... Ai, os 13 porquês. Ai, nossa. Tipo o filme da Marilyn também, o Blonde, que também não... Aff. Achei muito pesado. Achei que toca em tantos temas pesados que nem sei por onde começar. A mensagem do final é espetacular. Tipo assim, nossa, o artigo que ela publica e tudo mais, mó necessário e tal, mas até chegar lá, muitas das coisas foram tratadas muito de qualquer jeito, e meio que alguns dos pensamentos dela pode fazer algumas pessoas pensar ou diminuir a mensagem final, que é sobre, enfim, defender vítimas de abuso e tal, né? Mas, caraca, tô meio impactada com o caminho que tomou. Bom dia, flores do dia, com o cabelo todo bagunçado, que acabou de acordar numa sexta-feira de manhã. Nossa, fica pior a cada segundo que eu mexo. Eu ia falar, quarta eu não fiz mais nada. Eu dormi muito quarta. E foi muito bom, foi necessário. Então agora eu vou voltar pra leitura que tá maravilhosa. É que eu não tinha condições. Vamos lá, o que tá acontecendo no rolê? O Jamie, que é o irmão do Connor, que é um dos melhores amigos da Pip, desapareceu na noite do memorial pros outros dois, cuja investigação tinha sido feita lá no primeiro livro. E a Pip tinha prometido que não faria nenhuma mais investigação, porque, poxa, ela acabou no hospital, muitas coisas aconteceram, não posso falar mais, senão vai ser spoiler pro primeiro livro, mas acaba no hospital não é spoiler, deu ruim. Inclusive, tipo assim, esse livro daqui, ele é muito independente do primeiro. Claro, as primeiras, sei lá, 50 páginas são uma continuação muito direta do primeiro livro. Mas no momento que o Jamie desaparece, ele passa a ser o foco. Claro, algumas coisas ainda da investigação no primeiro livro estão rolando, mas não por parte da Pip, por parte de... Não é nem investigação mais. É acusação, não. Julgamento. Essa parte ainda tá rolando um pouco. Mas é muito bom. E, gente, voltou o que eu mais gostava no primeiro livro, que é... que eu tô num ângulo bizarro pra apoiar vocês aí. Aguenta bom, hein? Que é, tipo assim, mapas. Tinha um mapa agorinha mesmo, cadê ele? Aí, ó, mapa. Aí tinha foto da prova, quer ver? Mó legal. Aí, ó, foto. Aí tem as transcrições das entrevistas, que é o que eu mais gostava, assim, no primeiro livro. Aqui, ai, tem mais coisas. Eu tô adorando. Tô adorando. É muito bom. Ah, eu acho que eu nem falei, né? O cara... Ele tem 24 anos, ele é o irmão mais velho de um dos melhores amigos da Pip. Ele desapareceu depois do memorial. Ele tava agindo estranho, tem algumas ligações aí que ele tava fazendo no rolê. Algumas pessoas viram ele, mas ele tá desaparecido nessa altura do campeonato que eu tô há quase 48 horas. Mas o livro, a investigação no livro começa quando ele tá desaparecido há quase 24. Eu quero parar a leitura? Não. Eu tenho que parar a leitura? Sim. Eu tenho muitos e-mails pra responder, um vídeo pra gravar e editar e uma louça pra lavar. Eu ainda trabalho hoje à tarde e hoje à noite. Vai, moto. Então, sim. Mas eu não queria. Me encontro jogada no sofá e eu vou começar a assistir agora o documentário novo da Selena Gomez na Apple TV. Me chamou mesmo? Pera aí. Isso, enfia a mão na câmera. Vou virar pra vocês verem. Esse aqui, ó. Minha Mente e Eu. É este que eu vou assistir agora. Reproduzir. Eu ainda não passei de 13 minutos. Eu já chorei. Eu nunca vou aguentar mais. Jesus. Eu tô numa altura do campeonato que eu tô duvidando de tudo e todos. Sim, eu basicamente só tô lendo na cama porque eu não sou obrigada. Cama é confortável. E é sobre isso. Mas eu tô duvidando de tudo e todos. Começaram a aparecer mais coisas. O bom é que eu posso falar como se fosse um livro independente, porque é uma história independente da primeira. Por mais que a primeira ainda tenha, né, algumas entradas aqui sobre. Mas é uma história independente. E sei lá, cara, o Jamie tá desaparecido. Todo mundo parece suspeito. Ao mesmo tempo, ninguém parece suspeito. Pode ser que ele tenha simplesmente ido embora, mas pode ser que realmente tenha acontecido alguma coisa. E conhecendo, né, o histórico da autora no outro livro, aconteceu alguma coisa. E, cara, tipo assim, nossa, eu acabei de passar da metade. Uma sensação bizarra. E aquela sacola de fantasia lá em cima sempre me atormenta.
Eu acho que ela fica péssima na gravação. Mas eu ainda não parei pra pensar que eu posso só arrastar essa sacola pra lá. Mas eu queria comprar, na verdade, uma caixa pra pôr ali. Acho que vai ficar bonitinho. O que vocês acham? São fantasias. Da época do balé, da época do teatro, enfim, fantasias. Mas enfim, foco. O que eu ia falar é que passei da metade. E aí eu tô com uma sensação que eu lembro de ter tido no primeiro livro também, que é tipo assim, e se eu fosse olhar o último capítulo e resolvesse todo esse nervosismo que eu tô passando? Não, porque eu tenho que descobrir, eu tenho que acompanhar. Da outra vez eu acertei metade do rolê. E agora eu não faço ideia do que tá acontecendo. E que nervoso, sabe? Deu pra entender? Tô confuso. No outro livro, nessa altura do campeonato, eu já tinha... O que é isso no meu campo? Ai, coisinha de tecido. Nossa, na cama parecia gigantesco. Nessa altura do campeonato, no outro livro, no primeiro livro, eu já tinha muitos suspeitos, já tinha muitas teorias, já assim, tava no esquema. Neste momento, eu não faço ideia do que está rolando. Ideia. Não faço. Assim, deve faltar, sei lá, umas 100 páginas, mais ou menos. E eu não faço a menor das ideias. Já dá pra entender que eu não faço ideia do que tá rolando? Porque eu não faço ideia do que tá rolando. Sei lá. Umas fotos no livro que são as provas, ou as coisas achadas, ou os documentos que a Pip tá guardando pra postar no site do podcast. E aí, eu até mostrei pra vocês um de um bilhete, né? Eu fico imaginando, agora foi uma, enfim, de uma pista que ela achou. Ela não, muita gente achou. E aí eu fico pensando, imagina a pessoa da editora que ficou responsável por fazer essas provas, essas fotos. Só isso. Eu queria saber como foi o dia dessa pessoa na editora. Tipo, tinha uma pessoa de quem eu desconfiava, mas eu não achava que tinha ligação direta. Eu achava que sabia coisa e não tava contando. Mas, não falei porque obviamente era spoiler. Mas, apareceu em mais de um lugar duvidoso. Mas, agora tem uma ligação muito louca com o rolê e eu não tô entendendo mais nada. Se antes eu já não tava, agora menos ainda. Terminei, ainda tô em choque. A minha suspeita, que eu achei que eu tava errada, tava certa. Então, no final, eu meio que sabia quem eram os culpados por trás das coisas. Tipo, tem um culpado pra cada coisa. Meio que nem no primeiro livro, sabe? Não tem um único culpado. Tem um culpado pra uma coisa, um culpado pra outra coisa. Assim, no final das contas, eu fiz sentido. Chocada comigo. 5 estrelas, coração de favorito. Preciso do próximo urgentemente. Final de ano é muito complicado. Eu acabei de acordar de um cochilo. A cara do Harry. Ai, eu acordei de acordar de um cochilo aqui no sofá. Deitei no sofá pra assistir o filme. Eu falei, eu acordei de acordar. Gente! Não foi? Eu assisti uns vídeos do Casimiro reagindo a Shark Tank comida. Aí depois eu terminei de assistir Nightmare Before Christmas, porque eu quero montar a árvore de Natal hoje. Mas é aí que vai chegando o ponto que eu quero chegar. Eu ando absurdamente cansada. Tipo, mais cara do Harry. Quarta-feira eu não terminei o livro porque eu dormi. E eu dormi muito. Tipo assim, sei lá, acho que na quarta eu dormi umas 14 horas. Eu tô exausta. Final de ano para professora é complicado, mas eu tô exausta além, sabe? É muita coisa acontecendo, sei lá, eu ando muito cansada. Mas tenho tratado isso. Don't worry. Não se preocupem. Mas estou juntando coragem. Existir no momento. Ai, mas o sofá tá tão confortável. O único problema desse sofá é que dá pra sentir a divisão dele quando você tá deitado, sabe? Tipo, a madeirinha do meio é sentível, mas eu paguei tão barato nele. E normalmente, quando você não tá deitado, se você deita, tipo, de uma forma, do jeito que eu tô, isso não incomoda. E sentada, que como eu fico 90% do tempo dele, também não incomoda, então tudo bem. Por que eu tô falando disso? Não sei. Obrigada. A ideia era ter montado a árvore de Natal. São quase meia-noite já. E eu não montei a árvore de Natal. Eu fui comer pizza na casa dos meus pais. E aí, depois, eu cheguei. E aí, eu fui direto resolver uns BO. E eu não saí daqui desde então. E sim, meu computador é espetacular. Eu sei. Porque o que aconteceu foi... todos os planejamentos anuais, semestrais, trimestrais que eu tinha postado numa das escolas que eu trabalho sumiram da plataforma. Mas eu fui visualizar os das outras escolas da rede em que eu trabalho. E todos de inglês sumiram. Então eu acho que foi uma coisa geral. Sei lá o que rolou. E eu tive que postar tudo de novo. E aí eu já tinha postado tudo semana passada ou retrasada. Só que ficou faltando as do infantil. Porque as do infantil, o BO era maior. E aí, eu tava fazendo isso até agora. Só que as do infantil não estavam salvas neste computador. Estavam salvas num outro computador. Porque eu troquei de computador. Vocês lembram disso? E aí, quem disse que o outro computador queria ligar, velho? Aí eu já passei tudo pra esse daqui agora, dessas coisas de escola. Por sorte, tudo que é realmente importante, ainda tem muita coisa naquele computador, porque, enfim, ele tem 1 tera de memória e esse daqui só tem 500 gigas. Então, muita coisa ficou naquele mesmo, mas eram coisas não tão importantes. É importante tá no como chama isso aqui? HD externo, que também tem 1 tera. Então, tudo que é realmente importante tá aqui. Só que essa parte de
planejamento, como tava no negócio lá, sei lá, já aprendi. É importante, põe ali. Agora aprendi. Mas é isso, não deu tempo de montar árvore de Natal nenhuma, entendeu? Eu fiz minha unha enquanto eu fazia isso, muito porcamente. Mas eu tava doida pra fazer minha unha. Só que tava com preguiça. Aí eu lembrei que eu tinha esse esmalte. Nossa, eu tô acabada, né? E eu lembrei que eu tinha esse esmalte que ele segue 60 segundos. Aí eu fiz enquanto eu arrumava essas coisas todas. Agora eu vou dormir, tirar maquiagem e mimir. Bom dia, flores do dia. Eu vou gravar o ASMR de eu escolhendo os post-its pra esse livro. E aí depois eu vou passar tinta no cabelo. Enquanto a tinta age, eu vou começar a leitura. E vamos por partes. Esses são os primeiros planos. E assim que ficou. Ficou ideal? Não. O amarelo é um pouco mais claro. Esse é o que se aproxima mais. Porém, entretanto, todavia, eu peguei esse também. Mas eu acho que esse se aproxima mais. Mas eu acho que quando tiver no livro vai ficar bom. É porque eu não tinha muito dos dois, tá vendo? Amarelo e preto tem muito. Os outros não. Por isso que eu pus mais. E esse verde azulado também ficou bom. Agora o resto eu não sei. There I'll be laughing. Where would it be if we couldn't dream? And I know we get a little crazy. And I know we get a little loud. We're never gonna fake it. Oh, let's freaks. That's just the way we roll. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel the premonition. That girl's gonna make me fall. And she took my money, slipping pills. Makes you order French champagne. Never feel the same. Make you go insane. Outside, inside out. She faz render até a última partícula desse pano. Vira louca. Parabéns, a ideia era não sujar. Masquerade! Agora é esperar. Sim, voltou a tá um caos ali atrás, porque de tempo em tempo chega coisa, ó, vai chegando coisa, e eu, ainda não arrumei. Mas eu vou começar O Amor Não Morreu, vocês estão me levando a sério com essas chuquinhas aí, que é de uma ghostwriter, que é aquelas autoras que são pagas pra escrever por outras pessoas, mas sai o nome da outra pessoa no livro, que o editor dela tava apressando ela pra ela terminar, só que o editor dela morre e vira um fantasma que tá assombrando ela. E ela não acredita mais no amor, e ela tem que escrever um romance. Esse livro é da Ashley Poston, e eu li um livro dela, tipo, uns quase 10 anos atrás, que era The Sound of Us, se não me engano. Já saiu outro livro dela aqui no Brasil, mas eu não li, eu só li esse, The Sound of Us, que eu nem sei se saiu aqui em português. Quase 10 anos atrás. Se não foi 10 anos atrás, foi tipo 9. Faz tempo. Realmente, ela é autora do The Sound of Us, que eu li quase 10 anos atrás, mas ela também é autora de Geekerella. Gente, que anta! Não lembrava disso, mas sim, ela é autora de Geekerella também. E de outro que saiu aqui faz pouco tempo, que eu não vou lembrar agora. Mas, gente, sim, como é que eu esqueci disso? Eu guardei tanto Ashley Poston como sendo de The Sound of Us, que eu esqueci que de Geekerella, que eu amei. Eu amei muito Geekerella. Tá, já deu pra entender. Repararam que essa almofada é um pandinha cansado? É isso. Mal comecei e já marquei isso tudo, e já quero marcar mais um que meu dedinho tá segurando aqui. Porque, assim, é muito bom, cara. Meu Deus, tô nervosa, não tô bem. A frase em questão que eu quero marcar agora é a seguinte. Eu sou o tipo de pessoa que compra coisa quando tá nervosa, principalmente livros. É eu. Ficou na Shein, mas não tá aqui essa parte. Mas isso aqui foi mancha do esmalte, depois eu vou tentar tirar. Mas assim, eu tô em 10% do livro e eu já quero favoritar ele. Alguém me segura. Ou não. Não quero parar de ler, mas eu tenho que tirar a tinta do cabelo. E aí eu tô pensando, por quanto tempo a tinta fica no cabelo antes dele cair? Agora eu vou voltar pra leitura. Já lavei cabelo, deixar a toalha só um cantinho pra a água que tá aqui. Enquanto eu dou uma lida, aí daqui a pouco, enfim, vida que segue. A Florence sempre viu fantasmas, é uma coisa que acompanha ela desde que ela se lembra, enfim, de existir. E o pai dela também via fantasmas. E ela teve uma desilusão amorosa gigantesca por conta disso. Porque ela contou essa história pra um ex-namorado dela, e o ex-namorado deu uma facada nas costas dela, não literalmente, pegou a história de vida dela e conseguiu um contrato milionário. Desde então ela não consegue mais escrever romances, porque ela deixou de acreditar nisso. Pra ela, o amor morreu.
diferente do que tá no título. Só que ela é a ghostwriter, né? Ela é escritora. Ela é escritora fantasma de uma das maiores escritoras de romance do momento, que no livro se chama Anne Nichols, se não me engano. Só que ela não consegue finalizar o livro que ela tá escrevendo, porque o casal se separou e agora seria o reencontro que mudaria a vida deles. Só que toda vez que ela vai escrever essa cena, um mata o outro, ou um briga com o outro. Ela não tá conseguindo transformar isso num romance legal. E aí ela tem um novo editor que tá cobrando ainda mais a entrega, tipo, pro dia seguinte. Só que aí o pai dela morre e ela precisa sair correndo de volta pra cidade natal dela, de onde ela fugiu, assim, sem pensar duas vezes assim que pôde, que lá ela era conhecida, tipo, como Vandinha Adams, Gasparzinho e por aí vai. Porque uma vez, quando ela tinha 13 anos, ela ajudou a solucionar um assassinato, conversando com o morto, não sei me falar, conversando com o morto em questão. Mas ela precisa voltar, porque o pai dela faleceu. Só que quando ela chega lá, isso tudo na sinopse, gente. Só que quando ela chega lá, o novo editor dela, que é o Ben, também tá morto e foi atrás dela, que tem assuntos inacabados para resolver. É isso. Mas que ainda continue muito bom, já passei da metade. Agora tá meio morno. Tipo, tá num vai e vem de resolver as coisas do velório do pai dela, que era dono da funerária. Brigas familiares, porque ela não tava se dando tão bem assim com a irmã dela. Ela conversando com o Ben, que ainda é um fantasma e que ainda tá atormentando ela pra ela terminar o livro, mas na verdade ele quer ajudar ela. Mas enfim, tá nessa. Tá bom, tá muito bom. Mas não sei. Mas tá muito bom ainda. Mas é que o começo tava tão espetacular. Estou me sentindo de volta com 13, 14 anos quando li pela primeira vez a Mediadora. Torcendo pra uma mediadora e um fantasma. Gente, o que é isso branco na minha boca? Ai, gente, eu não sei se era pra eu torcer pelos dois, mas eu tô. Ai, que sofrência. Eu tô quase terminando. Eu queria comentar alguma coisa, mas eu estou apenas sem palavras. E eu não tô bem. Tipo assim. Esse é um daqueles livros, ó, que quem faz coisa pessoal, olha só, como a minha cara fica vermelha. De romântica era pra eu estar me divertindo, chorando. Meu Deus, eu não tô bem. Eu sabia! Eu adivinhei uma coisa que eu não posso falar. Mas aconteceu uma coisa e eu falei, nossa, eu acho muito... O Guaraná tá aparecendo. Eu acho muito que tal coisa é tal coisa. E aí, é isso, caraca! Eu não tô bem. Um Deus de emoção. Eu já ri, eu já chorei de novo, já ri de novo. Que livro, cara. Que livro. Sério, sem condição, velho. Eu queria respirar. Não era isso que eu tava esperando nessa leitura. Eu queria rir, me divertir com fantasminha. Meu Deus. Ai, eu quero gritar muito, mas eu não quero ser expulsa do prédio. Cara, vocês não estão entendendo. Vocês precisam ler esse livro. Tipo... Vocês precisam ler esse livro. Tipo assim, apenas brega, clichê, maravilhoso, espetacular, maravilhoso. Já falei espetacular e maravilhoso, não tô bem. Eu tô batendo no panda. Leiam. Ah! Eu fico tão feliz e orgulhosa de mim mesma quando eu consigo escolher 2 leituras 5 estrelas com coração de favorito. Eu penso assim, cara, eu sou um gênio escolhendo as minhas leituras. Vamos por partes. Como eu comentei pra vocês durante o vlog de leitura, esse livro daqui, ele é uma continuação, mas a história dele é independente da primeira. O que acontece é que a gente tem resquícios da primeira história por aqui, e é uma continuação, né, no caso. Boa Garota, Segredo Mortal, que é da Holly Jackson e indicado para maiores de 15 anos. É a continuação de Manual de Assassinato para Boas Garotas, que eu também dei 5 estrelas, também dei coração de favorito, também adorei. Sério. No primeiro livro, a gente tem a Pip investigando um assassinato de muitos anos atrás, que culpavam uma pessoa que ela tinha certeza que não era culpado. Então o livro ela fica tentando provar isso. Nesse segundo livro, as primeiras 50 páginas mais ou menos, a gente tem os julgamentos, alguns dos, porque outros já foram, do povo que tava envolvido lá com o primeiro livro e as coisas que ela descobriu, porque ela descobriu coisa pra raio. E depois a gente vai entrando na nova história, por isso que ela acaba não sendo spoiler da primeira e eu posso comentar mais sobre. Tem um memorial pra honrar os dois, né, que morreram lá no primeiro livro, muitos anos antes do primeiro livro, mas os que são investigados no primeiro livro. E nesse memorial, ela é uma das últimas pessoas a ver o Jamie, que é o irmão mais velho de um dos melhores amigos dela, que é o Connor. Ele passa por ela, mó estressado, confuso, passando assim ali pelo meio, e depois disso, some. A família do Jamie, que inclusive conhece ela há séculos, ela é muito amiga do Connor, pede por favor pra ela investigar o que tá acontecendo. Só que aí que tá o rolê. Depois de tudo que aconteceu no primeiro livro, e eu até comentei dela até mesmo parar no hospital com algumas coisas que acontecem, e muita coisa acontece no primeiro livro com ela, pra todos em volta dela, pra família, pra ela mesma, pro namorado dela, ela promete que ela não vai mais mexer com isso. Ela criou de fato o podcast Manual de Assassinato pra Boas Garotas, mas ela ainda tá postando coisas sobre o
o primeiro caso dela lá e tal. Não é sobre isso, é sobre o julgamento, mais recentemente. Só que assim que a família, né, do Jamie vai atrás dela, ela resolve ir na polícia, porque agora ela tem alguns conhecidos lá. E eles falam, ó, a gente sente muito, mas ele já é adulto, ele tem 24 anos. Não é a primeira vez que ele sai sem avisar os pais, assim. Então a gente não pode fazer nada e tem outras prioridades na frente. De fato, o Jamie já tinha sumido outras vezes, mas a mãe dele tinha certeza absoluta que não era o caso da vez. Tinham muitas coisas acontecendo que apontavam pra não ser aquilo. Comportamento estranho nas últimas semanas. Outros fatores que eu não posso falar porque é spoiler. O fato do celular dele estar desligado, isso a gente aprende logo de cara, porque a mãe dele mandou uma mensagem que nunca recebeu. E assim o livro vai andando, com ela tentando ver, de fato, qual foi a última hora que ele foi visto, quem viu ele antes, quem não fazer mapa. Exatamente que nem aconteceu no primeiro livro, só que mais em tempo real, porque no primeiro livro o Paul já tava morto. Nesse daqui, a gente espera achar o Jamie vivo no rolê. E enquanto isso, ela vai fazendo um podcast disso, então também tem a ajuda e às vezes só o povo atrapalhando também. Tanto nos comentários, quanto da própria cidade, que basicamente geral ali tá odiando a Pip. Colocou a cidade nos holofotes, porque ela descobriu coisas de muita gente e por aí vai. Eu adorei, tô doida pra ler o próximo. É uma trilogia, faltou um só. O último chama As Good As Dead, tipo assim, tá melhor morta. A Intriz que ainda não avisou quando vem, mas é isso. Depois eu fui ler O Amor Não Morreu, que é da Ashley Poston, também indicado pra maiores de 15 anos. E gente, putz grila, que livro! Eu não sei se eu consegui deixar claro enquanto eu lia, ou melhor, enquanto eu gravava, enquanto eu lia, o quão surreal é este livro. Tem um cabelo aqui na minha frente. Nesse livro a gente conhece a Florence, que é uma ghost writer. E é muito engraçado ela ser uma escritora fantasma, porque ela conversa com fantasmas. Só que uma profissão não tá diretamente ligada à outra. Desde pequena, ela já sabia que ela falava com fantasmas, interagia com eles. Ela mesma se chama de mediadora, porque é um tipo de mediação. Não tem nenhuma ligação direta com a coleção de livros da Meg Cabot, por mais que a vibe seja ali maravilhosa. O pai dela também tinha esse dom e eles sabiam que o outro tinha e compartilhavam isso. E a família dela era dona de uma funerária. Só que, por ser filha de donos de funerária, falar com mortos e nem sempre conseguir esconder que tava falando com alguém quando não tinha ninguém, são fatores que fizeram ela fugir da cidade dela, porque ela era conhecida como Vandinhadas, Gasparzinho e por aí vai. Ela acabou se mudando pra Nova York pra tentar uma carreira de escritora. Como escritora solo, as coisas não funcionaram muito bem, mas ela acabou conseguindo um contrato muito legal de ghostwriter pra uma autora muito famosa pra escrever 4 livros. Faltava o último livro pra ela entregar, mas ela não tava conseguindo terminar, porque segundo ela mesma, o amor morreu. Ela não acreditava mais no amor desde que o ex dela tinha dado uma facada não literal nas costas dela. É importante explicar que não é literal, porque a gente acabou de falar de um livro sobre assassinato e buscas e crimes e tal, né? Só que aí a antiga editora, né, responsável pelo livro que ela tá escrevendo, se aposenta e chega um novo editor que é o Ben. E aí ela vai tentar explicar, olha, a fulana não pode entregar o livro ainda, porque ela não tinha falado que ela era ghostwriter, ela era tipo assistente da fulana, da Anne. E ele, ó, eu preciso desse livro amanhã. Só que aí muitas coisas acontecem. O pai dela morre, ela precisa voltar pra cidade dela. Quando ela chega na cidade dela, alguém bate na porta quando ela abre, é o fantasma do Ben, aquele editor que tava cobrando ela. É isso. Resumo da ópera, o Ben sofreu um acidente e o fantasma, a alminha dele, seguiu ela, porque aparentemente ela era o assunto inacabado dele aqui na Terra. A publicação do livro, sei lá. Então ela tava precisando lidar com a morte do pai, com toda a organização do funeral dele, que ele transformou numa verdadeira festa, deixou altas instruções pra muita coisa, e ainda tava precisando lidar com o final do livro que ela não conseguia escrever porque ela não acreditava mais no amor, com o fantasma do Ben atrás dela e com memórias do passado caindo. Gente, falando assim, talvez eu não consiga passar o quão maravilhoso é esse livro, mas entendam, ele é muito maravilhoso. Se você tem um gosto parecido com o meu, se joga sem medo de ser feliz. É brega, é bem escrito, é gostoso, é fantástico. E é devorável. Achei o meio, eu comentei com vocês um pouquinho parado, mas eu tenho achado isso de quase todos os livros, né? Sou um péssimo ser humano. Brincadeira, sou não. É um livro que trata sobre recomeços, sobre aceitação de quem você é e de como você é, sobre luto, sobre o amor, sobre amizades, sobre família, sobre tudo junto e misturado. É um livro emocionante, eu chorei muito na reta final em vários momentos. Eu ri muito em muitos outros momentos. É um livro que pra mim é muito completinho com tudo que eu gosto, da bregueira das comédias românticas. E esse ainda tem o draminha ali que... Gente, eu me senti adolescente de novo torcendo pra uma pessoa com um fantasma. E como isso resolve? Tem que ler pra descobrir. E é isso, essas foram as minhas 2 últimas leituras. Comenta aí embaixo se você já leu algum deles e o que você achou, ou se você ficou com vontade de ler algum deles. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever caso você não seja inscrito. E eu acho que é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!